Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de português, né? Vamos corrigir aí os exercícios relacionados às orações subordinadas substantivas para nós darmos continuidade ao estudo aí das orações, ok? Então, peguem a apostila de vocês lá na página 42, que nós vamos corrigir o exercício número 3, tá? Que ficou, ou melhor, desculpa, o exercício número 2, que ficou da nossa última aula, tá? Então, vamos lá. Bom, esse exercício número 2, ele pedia para vocês lerem o diálogo. Então, nós tínhamos um diálogo lá na apostila que dizia assim: quem é aquela velha de preto? Perguntei a meu primo Zeca. Não é uma velha de preto, Jorge, é minha mãe. Ele respondeu ofendido. Então, aqui dizia assim, ó, transforme o diálogo em discurso indireto. Então, lembrem que o discurso direto é a representação real, né, da fala de alguém com as palavras exatamente da forma que a pessoa usou, tá? Então, ó, a perguntinha foi lá, né? Quem é aquela velha de preto? Perguntei ao meu primo Zeca. Então, como, né, que poderia ter colocado? Então, perguntei, quem? Eu, no caso, eu sou o Jorge. Então, olha lá. Jorge perguntou a seu primo Zeca quem era aquela velha de preto. Ofendido, este respondeu-lhe que não era uma velha de preto, mas a mãe dele, tá? Então, poderia ter colocado lá também, que Jorge perguntou, né, ao seu primo Zeca quem era aquela velha de preto. E o primo, ofendido, respondeu que não era uma velha de preto, que era a sua mãe. Tem várias formas, na verdade, de reescrever, né, o discurso aí, usando o discurso indireto, tá? Essas duas formas que eu usei aí são sugestões de como vocês poderiam ter reescrito, ok? A letra B. A estrutura respondeu que introduz que tipo de oração, tá? Então, ó, respondeu o quê? Toda vez que eu pergunto o que para completar o sentido de um verbo, eu tenho um objeto direto. Nós temos aqui uma oração com a função de objeto direto. Então, nós temos uma oração que nós vamos classificar como oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? Então, essa é a classificação. Depois, nós tínhamos o exercício número 3. O exercício número 3, ele pedia para reescrever as frases substituindo o termo destacado por uma oração subordinada, tá? Então, nós tínhamos aqui alguns termos destacados em negrito, né? E você tinha que transformar isso que estava em negrito em uma oração subordinada. Então, olha lá. A compra da casa é importante. Então, é importante o quê? É importante que você compre a casa, tá? Então, nós substituímos a compra da casa por que você compre a casa. Olha lá, a partir do momento que eu introduzo, né, uma oração com o que ou com o se, nós vamos ter aí uma oração subordinada que vai completar o sentido de uma oração principal. É importante. O que faltou aqui? Faltou o sujeito. Então, essa oração que eu usei no lugar da compra da casa é uma oração subordinada substantiva subjetiva, que vai ter a função de sujeito. Na oração que vocês tinham, né, a oração aí, a frase principal dada pelo exercício, você consegue observar bem, a compra da casa é importante. Então, você tem o predicado, né, é importante, e a compra da casa, que é o sujeito. Então, continua tendo a mesma função. A solução do problema é meu objetivo. Então, meu objetivo é que o problema seja resolvido, o problema seja solucionado, tá? Meu objetivo é, olha lá, antes da oração nós temos o é, que é um verbo de ligação. Então, eu tenho aqui o sujeito e o verbo de ligação, vai faltar o predicativo. Então, essa oração, ela tem a função de predicativo, ela é uma oração subordinada substantiva predicativa, ok? Necessitamos de seu apoio financeiro. Então, necessitamos de que, né, nos apoie financeiramente.
tá? Então, necessitamos de. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Nós temos uma oração que vai completar o sentido do verbo necessitar. É um verbo transitivo indireto. Então, nós temos uma oração com função de objeto indireto, que vai ter a classificação de objetiva indireta. Não temos mais certeza de nossa vitória. Então, não temos mais certeza de que venceremos. Quem tem certeza de alguma coisa. Vou completar um nome, então é uma função, uma oração com função de complemento nominal. É uma oração que vai ser completiva nominal. E entendeu a alegria desse momento em família, entendeu que esse momento em família é alegre, tá? Então, ó, entendeu o que? Eu vou completar o sentido do verbo. Objeto direto, oração com objeto com função de objeto direto, é uma oração objetiva direta. Depois, lá do outro lado, tem a letra F, ó. Tenho muito medo de um incêndio na mata. Então, tenho muito medo de que a mata se incendeie, né? Quem tem medo de alguma coisa. Vou completar o sentido da palavra medo. Então, nós temos ali um complemento nominal. Então, oração completiva nominal. Sua falta de amor ao próximo é nossa diferença. Então, nossa diferença é que você não ama o próximo, tá? Então, olha lá, nossa diferença é... Tenho novamente um sujeito e um verbo de ligação. Então, a oração vai ter a função de predicativa. É uma oração subordinada substantiva predicativa. E a última, tem um sonho. A libertação de todos os animais em cativeiro. Então, tem um sonho que se libertem todos os animais em cativeiro. Olha os dois pontos, introduzindo a explicação, qual é o sonho, tá? Então, nós temos ali um aposto, né? Nós temos uma oração com função de aposto, temos uma oração apositiva, ok? E o último exercício era o exercício número 4. Leia as orações adjetivas a seguir. Na verdade, segundo ano, esse exercício número 4, vocês devem ter encontrado um pouquinho de problema, tá? Por quê? Ele fala sobre as orações adjetivas. E, na verdade, eu ainda não falei para vocês das orações adjetivas, tá? Então, eu vou deixar, eu percebi que alguns alunos me enviaram atividade e não realizaram. Na hora que eu pedi para fazer o número 4, eu com certeza acabei me enganando, tá? E pedi para fazer o número 4, mas sobre os tipos de orações que eu ainda não havia explicado. Então, eu vou deixar esse número 4 para nós corrigirmos na próxima aula, depois que eu explicar as orações adjetivas, ok? Bom, então, como eu disse, né, aquele exercício está relacionado aí às orações adjetivas e eu ainda não havia comentado, mas nós vamos comentar agora. Então, vocês podem pegar a apostila de vocês e voltarem, né, um pouquinho ali, podem voltar lá na página 39. A página 39, ela traz para vocês lá como título as orações subordinadas adjetivas. Bom, o próprio nome já diz, né? Se ela é uma oração subordinada adjetiva, é porque ela vai ter a função de adjetivo, ok? As orações subordinadas adjetivas, segundo ano, são orações que serão introduzidas pelos pronomes relativos. Quais são os pronomes relativos? Então, nós temos o que, o qual, o onde, o cujo, tá? Na maioria das vezes, essas orações também serão introduzidas pelo que. Mas qual vai ser a diferença? Esse que, nesse caso agora, ele vai ser um pronome relativo e não uma conjunção integrante, como nas orações subordinadas substantivas, tá? Aí na página 39, a apostila fala para vocês da classificação. Então, as orações adjetivas são orações que se dividem em apenas dois tipos. Nós temos aquelas que são restritivas e aquelas que são explicativas, tá? O próprio nome já diz. Restritivas, elas vão restringir o significado, tá? De um termo antecedente. E as explicativas, elas vão explicar
o termo antecedente, tá? Como assim? Então, por exemplo, quando eu digo para você, o homem que trabalha vence na vida. A oração principal vai ser: o homem vence na vida. Essa oração que trabalha é uma oração porque tem verbo, tá? Ela é introduzida pelo pronome relativo que está se referindo ao homem, o homem que. Então, refere-se ao termo anterior, é um pronome relativo, tá? Essa oração que trabalha, ela é chamada de adjetiva por quê? Porque ela poderia ter sido substituída pelo adjetivo trabalhador. O homem trabalhador vence na vida, ok? E a classificação? Ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Porque não é qualquer homem que vence na vida. Só vence na vida o homem que trabalha. Você está restringindo o significado, tá, do termo anterior. Então, as orações subordinadas adjetivas restritivas, elas terão essa função. Elas vão restringir o significado do termo anterior. Já as orações subordinadas adjetivas explicativas, elas são usadas para explicar o termo anterior, tá? As explicativas, elas serão bem fáceis de serem identificadas, por quê? Porque elas estarão sempre entre vírgulas, tá? Por que elas estarão entre vírgulas? Porque essa oração, ela representa uma explicação que poderia ser retirada da frase, tá? Então,